Muito boa tarde. Segunda-feira é dia de consultório com temas essenciais para a sua saúde e bem-estar. Seja bem-vindo. Assinalamos o Dia Mundial do Fígado com o médico hepatologista, o Dr. Paulo Carrola, numa conversa sobre a importância deste órgão vital responsável por múltiplas funções no nosso organismo. Também damos voz ao Dia Mundial da Voz com a terapeuta da fala, a doutora Susana Vaz Freitas, e vamos ter connosco também uma cantora lírica, Patrícia Silveira, que vai partilhar a importância do acompanhamento em terapia da fala, na preservação e também desempenho da sua voz. E ainda mais à frente, com o médico reumatologista, o Dr. João Lagoas Gomes, vamos explicar o que são os medicamentos biológicos, como atuam no sistema imunitário e que cuidados devem ter os doentes que fazem este tipo de terapêutica. Convido-o a ficar connosco e a cuidar melhor da sua saúde no consultório que começa agora. Seja bem-vindo ao programa Consultório nesta tarde de segunda-feira. Junte-se a nós para poder esclarecer todas as suas questões hoje relacionadas com hepatologia e reumatologia. Aguardamos a sua inscrição através do número de telefone 22 508 3297, do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt ou do nosso WhatsApp. Se pode enviar uma mensagem para o número 963 143 663. Vamos discutir temas importantes e, claro, abrir as portas do nosso consultório às suas questões, ao seu testemunho, à sua opinião. Começamos precisamente por assinalar o Dia Mundial do Fígado. Este dia assinala-se dia 19, hoje 20. Vamos então falar aqui sobre a importância do fígado, deste órgão vital para a nossa saúde. É nosso convidado o Dr. Paulo Carrola, médico hepatologista e membro da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado. Obrigada, Sr. Doutor, por estar connosco. Obrigado, eu. É um privilégio recebê-lo neste consultório. Muito obrigada também por depois ouvir as questões dos nossos telespectadores. O que é que torna o fígado um órgão tão essencial para o nosso organismo? Portanto, o fígado é o maior órgão do corpo humano, portanto, e tem inúmeras funções essenciais à vida, mais de 500 funções, nomeadamente a função digestiva, por exemplo, produz a bilis, é muito importante também para a digestão das gorduras, na metabolização de nutrientes que são absorvidos pelo intestino e no seu armazenamento, também na metabolização de produtos endógenos e exógenos, portanto, medicamentos que habitualmente tomamos todos os dias, também são metabolizados neste grande órgão, que funciona basicamente como um grande filtro que nós temos dentro do nosso organismo. E, portanto, é um órgão, é o maior e, portanto, também tem muitas nuances, portanto, além também do sistema imunitário, muito importante também na imunidade que nós temos contra as infecções e outras situações, e é um órgão que é insubstituível. Portanto, nós temos órgãos connosco que há a possibilidade, até com devices ou com equipamentos, de o substituirmos. O fígado, infelizmente, ainda não chegámos a esse patamar, portanto, daí que a mensagem que se passa, de facto, ainda é mais importante, porque temos que o preservar e temos que o manter saudável durante toda a nossa vida. Temos que cuidar do nosso fígado, até porque apresenta aqui funções importantíssimas que se passam despercebidas e que a maioria das pessoas pode até desconhecer. Como é que cuidamos da saúde do nosso fígado? Portanto, as medidas de prevenção da doença hepática, basicamente, este ano até no Dia Mundial do Fígado, eu acho que a mensagem foi extremamente importante. Portanto, procurou passar basicamente 4 mensagens, que eu acho que são 4 vetores importantes para manter a saúde do nosso fígado. A primeira, uma das mais importantes, é a alimentação, portanto, o nosso estilo de vida e a alimentação saudável, baseada em legumes, em frutas, em grãos, evitar as comidas processadas, portanto, um estilo de vida mais saudável, portanto, a chamada dieta mediterrânica, que nós conhecemos, mas que paulatinamente vamos abandonando. A questão também do exercício físico, por exemplo, é outra medida também de estilo de vida que também promove a saúde hepática, não só a saúde no seu global e a saúde cardiovascular, mas também a saúde hepática. Depois também a questão do consumo do álcool, que é um grande problema, não só nacional, mas também em todo o mundo, que também é mais um efeito tóxico
nível do fígado, portanto, e tem um efeito muito deletério. E, por último, o acompanhamento e a vigilância da doença hepática nos cuidados de saúde. Portanto, são estes 4 grandes vetores e são estes os grandes aspectos principais que se procurou passar este ano na mensagem do Dia Mundial do Fígado, e que são mensagens simples, mas que, bem aplicadas, eu acho que podem ser muito eficazes. Sem dúvida alguma. Estima-se que até 10% dos portugueses tenham problemas no fígado. Que tipo de problemas podem estar por trás destes números? Portanto, existe uma panóplia de doença hepática. 10% é uma estimativa, nós não temos assim números muito concretos, basicamente baseados em doença hepática crónica. Portanto, infelizmente ainda continuamos a apanhar doentes já com doença mais avançada. Portanto, o objetivo é que consigamos detectar fatores de risco, eventualmente doença hepática mais precoce, porque o fígado nessas fases ainda tem potencial de recuperar e voltar à sua função normal. De qualquer maneira, pronto, aquilo que são, até há uns anos atrás, o grande impacto na doença hepática eram as infecções víricas, nomeadamente a hepatite B crónica e a hepatite C crónica. A hepatite C, neste momento, tem um tratamento que é extremamente eficaz, e Portugal, nesse aspecto, está muito bem lançado rumo aos objetivos da OMS, e temos também a hepatite B, que também somos um exemplo do ponto de vista internacional, porque desde 1990 que temos a vacinação instituída logo na idade pediátrica, portanto, e também estamos muito bem. O que é que altera um pouco esta dinâmica e daquilo que é feito no nosso Serviço Nacional de Saúde? São, de facto, alguns fluxos migratórios e algumas populações mais difíceis de atingir do ponto de vista de rastreio e tratamento. E depois temos outras doenças também, nomeadamente a doença associada ao álcool, que é uma doença muito prevalente ainda, portanto, e com um impacto muito importante, portanto, é uma também das principais causas de evolução para a doença mais avançada, e hoje em dia destacava aquela que é um grande motivo de investigação também, e neste momento já com algumas terapêuticas direcionadas, que é a doença hepática esteatósica associada às perturbações do metabolismo. E quando digo isto, digo doença hepática ou fígado gordo, como era classicamente conhecido, associado à hipertensão arterial, associado à obesidade, associado às alterações dos lípidos, associado ao sedentarismo. Portanto, não são só os outros órgãos que habitualmente são afetados nestas doenças, mas também o fígado é um player, de facto, importante em toda esta dinâmica de problemas de saúde. E a propósito deste alerta, as doenças metabólicas do fígado, saiu uma notícia precisamente também para assinalar este dia, poderão afetar 2 mil milhões de pessoas até 2050, Sr. Doutor. É um número, de facto, gigante e preocupante. É um número preocupante e alarmante, e eu acho que isto vai implicar, não só dos profissionais de saúde, mas também por parte das instituições e das governamentais, medidas mais fortes de prevenção e de combate a esta doença. Portanto, aquilo que neste momento a média mundial anda a cerca dos 30%, a prevalência da tal doença hepática esteatósica, quer nas suas formas simples, só no contexto destas doenças que falei, mas também pode estar associado ao álcool. E associado ao álcool exponencia de forma muito importante também a toxicidade hepática e a evolução para a doença mais avançada. Pensa-se que em 2050, lá está, as perspectivas mais pessimistas, e se nada for feito, podemos estar a falar em mais de 40% da população afetada com esta entidade. E depois, se pensarmos que esta entidade, se não tiver uma intervenção mais pronunciada e mais eficaz, são doentes que, ao longo de anos de vida, vão desenvolver doença hepática e, progressivamente, até a cirrose hepática. Portanto, claro. E esta dinâmica pode ser acelerada ou não se associarmos aqui mais agressores hepáticos, nomeadamente o álcool, ou nomeadamente outro tipo também de substâncias que possam ser deletérias para o fígado. Portanto, eu acho que o ónus nesta questão fundamental é o estilo de vida, o estilo de vida saudável, o combate, porque nós, quando estamos a combater a obesidade, a diabetes, a hipertensão, por exemplo, e se de facto formos eficazes no combate a estas entidades, provavelmente também vamos ter um benefício hepático. Portanto, hoje em dia até se fala num síndrome complexo que envolve todas estas patologias, portanto, daí para dar também a importância que a intervenção deve ser multidisciplinar e deve ser em todos estes âmbitos. E dar visibilidade a este dia é isso mesmo também, não é? Insistir para esta questão de aumentar a literacia para a saúde hepática. Precisamente, portanto, eu acho que o objetivo deste Dia Mundial do Fígado é precisamente alertar para estes problemas que vão surgindo e que necessitam de uma intervenção um pouco mais enérgica das instituições e
de quem nos governa, porque realmente são problemas que depois, não só do ponto de vista da saúde pública, mas também do ponto de vista de consumo de recursos financeiros, vão tornar-se uma bola de neve. Portanto, eu acho que é muito importante que a intervenção seja feita o mais precocemente possível. Cabe a cada um de nós também adotar os estilos de vida saudáveis, claro, e estarmos atentos aos sinais. Sinais esses que podem não existir, não é, Sr. Doutor, quando falamos da saúde do fígado? Sim, pronto, o fígado tem essa grande particularidade, portanto, é um órgão extremamente importante, também tem uma grande capacidade de resistência, é muito elástico, e tirando aquelas situações de hepatite aguda, quando existe, por exemplo, uma infecção por um vírus ou eventualmente uma toxicidade de um medicamento, com um quadro de hepatite aguda em que claramente as pessoas aparecem amarelas, com falta de apetite, com náuseas, com vómitos, alguma dor abdominal, esse não é o quadro clínico típico de um doente que evolui paulatinamente ao longo dos anos com atingimento hepático. Habitualmente são doenças assintomáticas, não dão sintomas, portanto as pessoas começam a ter fígado gordo, começam a ter alterações hepáticas nesse contexto, o fígado vai evoluindo e criando mecanismos de resistência e vai evoluindo para fibrose, depois mais tarde cirrose, portanto, e quando as pessoas se apercebem realmente da situação, pode ser já um pouco tarde. Daí que eu acho que aqueles eixos que falei inicialmente, a questão também da vigilância clínica, portanto, a visita regular ao seu médico de família, ao médico que habitualmente consultam, ele tem as ferramentas também necessárias para avaliar este risco e, em caso de necessidade, referenciar depois para as especialidades associadas. Portanto, eu acho que aqui o grande ponto de intervenção é que, de facto, a prevenção e identificação ou rastreio, se é que assim podemos chamar, destas situações. Se houver esse risco ou essa suspeita, que exames ou análises podem mostrar mais da saúde do fígado? Portanto, as análises que habitualmente são feitas são análises muito simples. Portanto, a despistagem das hepatites, nós recomendamos que ela seja feita pelo menos uma vez na vida a todas as pessoas, exceto as pessoas que têm muitos fatores de risco, nomeadamente da aquisição de novas infecções. Mas, por norma, aquilo que é recomendado é que pelo menos uma vez por ano as pessoas devem fazer estas serologias. Depois, as análises do fígado são análises muito simples, que todos os médicos de família pedem com regularidade aos seus doentes, e depois, com base nessas análises, pode ser calculado um score de risco, e esse score de risco é que depois vai definir se o doente deve ir ou não deve ir depois de uma consulta hospitalar para fazer uma avaliação mais pormenorizada. Nomeadamente, nós temos alguns métodos não invasivos a nível hospitalar, nomeadamente a elastografia hepática, portanto, que é um exame muito simples, tipo uma ecografia, que nos permite avaliar, do ponto de vista desse exame precisamente, se o fígado está numa fase inicial da doença, se está numa fase mais avançada, também nos permite ver a acumulação de gordura hepática e, com isso, estratificar um risco. E a partir dessa estratificação de risco, depois se faz um plano estabelecido ao doente. Para a esteatose hepática, conhecida como fígado gordo, existe algum tratamento direcionado ou tem só a ver com hábitos de vida saudáveis que devem ser adquiridos? Hoje em dia já temos tratamentos aprovados. Se fosse algum tempo atrás, ia responder que não. Hoje em dia já temos. No entanto, estes tratamentos que existem, já vou falar neles, deverão ser sempre enquadrados num contexto multidisciplinar. Portanto, num contexto em que o doente é abordado em todos os seus fatores de risco associados, nomeadamente o consumo de álcool, que também é uma causa de esteatose hepática, a diabetes, a obesidade, o sedentarismo, as alterações da ficha lipídica, a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. Isso tudo deve estar bem controlado e maximizado. Depois temos dois fármacos que estão aprovados no mercado. Portanto, há um deles que está aprovado no mercado europeu e no mercado americano, mas que não está disponível ainda nos países do sul da Europa, que é o Resmetirom. Portanto, é um medicamento que provou eficácia em reduzir e até fazer com que o fígado recupere desse atingimento hepático provocado pela gordura. E depois existe um outro medicamento, que é um medicamento que até é usado na diabetes, que hoje em dia é muito falado, que é o Ozempic, passa a expressão comercial, sim, claro. Mas as pessoas por aí já percebem o que é o semaglutide. O semaglutide está aprovado nos Estados Unidos na dose mais elevada, que é 2,4 miligramas, para tratamento também desta entidade com resultados muito promissores. Portanto, é uma dose que é usada habitualmente na obesidade, portanto, lá está, todos estes problemas estão associados. Portanto, nós contratamos, por exemplo, a obesidade e nós temos essa experiência até na consulta, no seguimento de doentes, quando temos um bom controle da obesidade, muitas vezes temos uma regressão da esteatose e, em alguns casos, também de fibrose. Nós evidenciamos isso no nosso seguimento dos doentes. Portanto, é este impacto positivo que, a longo prazo, vai trazer benefícios individuais e para a própria sociedade e, do ponto de vista também financeiro, para a própria comunidade internacional. Portanto, eu acho que são estes dois que estão aprovados.
mas eu focava fundamentalmente a alteração do estilo de vida, que são medidas que nós conseguimos fazer, claro, com alguns sacrifícios, mas que são, de facto, as mais eficazes. E estes medicamentos nunca deverão ser prescritos de forma isolada, portanto, deverão ser prescritos num contexto de intervenção também em todos os outros fatores que são muito importantes. Mas pode uma pessoa ter esteatose hepática e não ter excesso de peso ou obesidade? Sim, é uma prevalência mais baixa, pode até haver algumas doenças metabólicas associadas a essa esteatose hepática, mas são os chamados lean, são doentes que fisicamente não têm excesso de peso, mas podem ter também atingimento chamado de fígado gordo. Portanto, a intervenção é um pouco semelhante também, a otimização de todos os parâmetros de fatores de risco. Claro que a intervenção não passará muito pela perda de peso, porque já sabemos que o doente não tem assim, um excesso de peso tão importante. Mas as outras medidas de estilo de vida, alimentação, exercício físico, deverão ser feitos. E sobre estas medidas, o que é que gostaria de ver mudar a nível nacional, no que diz respeito à prevenção, diagnóstico precoce também das doenças de fígado? Eu penso que, do ponto de vista de prevenção, acho que ainda falta alguma sensibilização da população para isto. E acho que as pessoas não ligam muito a isto. É a minha impressão. Portanto, as pessoas só se apercebem da gravidade quando vão a uma consulta hospitalar e nós lhe dizemos que realmente a situação não está muito bem, estamos já num patamar avançado de doença, aí é que realmente valorizam. Além disso, eu acho que portanto, o Governo, e as instituições, acho que falta aqui um pouco também de sensibilização para esta situação, porque isto é um problema complexo que obriga a intervenções em várias ordens, desde só nos cuidados primários, desde só também mesmo medidas de criação que já existem, de regulamentação no consumo, por exemplo, de bebidas açucaradas, de alimentos processados, que eu penso que deveria haver uma taxação maior, claro. Aliás, como existe no álcool, mas que, aliás, posso lhe dizer, por exemplo, no álcool, curiosamente, as medidas que foram mais eficazes no controle de consumo de álcool foram as taxas. Portanto, assim que foram criadas regulamentações com maiores taxas no consumo de álcool, começámos a ter, de facto, benefícios nas curvas de doença associado ao consumo. Portanto, eu acho que é uma das grandes medidas, não é a única, mas são medidas que poderiam seguir por esse exemplo, não é? Seguir por esse caminho. Portanto, a questão também das escolas, eu acho que nas crianças também deveria haver uma promoção de saúde, portanto, uma literacia, e habitualmente as crianças são muito importantes porque elas são esponjas de conhecimento, absorvem tudo o que lhes dizemos. Eu acho que nessa fase uma intervenção também seria muito importante. E depois tudo o resto, que são estruturas que já são feitas, de promover o exercício físico, vias dedicadas nas cidades, para promover a atividade física e evitar as deslocações sistemáticas de automóvel, por exemplo. Há inúmeras coisas que poderão ser feitas e basta quando nós viajamos em muitos países da Europa, vemos que muitas coisas já são feitas de forma quase natural, não é? Portanto, e acho que ainda nos falta um bocadinho nesse sentido. Mas, além disso, também do ponto de vista médico e de profissionais de saúde, acho que falta também ainda alguma sensibilização e alguma a atribuição de alguma importância também para este problema. Muito obrigada, Sr. Doutor, por estar aqui connosco no consultório a assinalar este dia importante. Muito obrigada. Vamos agora ouvir as questões dos nossos telespectadores. Depois desta lista importante a termos em conta para a nossa literacia em saúde hepática, vamos então abrir as portas do nosso consultório a todas as suas dúvidas. Dúvidas sobre a saúde do seu fígado? Não deve deixar de marcar o número de telefone 22508-3297 ou participar por e-mail. Tem disponível o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt, mas também o nosso WhatsApp por SMS também o pode fazer, 963-143-663. Vamos então fazer um curtíssimo intervalo e abrimos as portas do consultório, depois desta pausa, a todas as suas questões relacionadas com hepatologia. Junte-se a nós. Até já.